Se a paz do Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Quero agradecer a Deus pela tua vinda a este lugar. Agradecer a você que vai nos assistir também pela live. Eu gostaria de te convidar nessa noite a fechar teus olhos, a orar e pedir ao Senhor que nessa noite o Espírito Santo dele tenha liberdade de ministrar, de falar, e que a palavra, tudo que formos fazer, seja para engrandecimento e exaltação do nome do Senhor. Amém? Fecha teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite especial, essa noite de culto ao Senhor. Ó Deus, onde nós estaremos apresentando os nossos louvores, as nossas orações e continuando o culto que começamos pela manhã. Agora, Deus, queremos agradecer ao Senhor pela vinda do teu povo a este lugar. Ó Deus, por aqueles que estão a caminho, Senhor, da tua casa, que o Senhor os traga debaixo das tuas mãos e que o Senhor tenha liberdade, Senhor, nessa noite de falar em cada coração. Que tudo que fizermos, Senhor, seja para engrandecimento e exaltação do teu eterno nome. Receba todo louvor, toda adoração, em um nome santo do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Abra a tua Bíblia, Salmo 37, verso de 1 a 5. Salmo 37, verso de 1 a 5. Logo após o Ministério de Louvor estará com a oportunidade Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Você pode repetir esse versículo 5? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor com o Ministério de Louvor. Vou te pedir bondosamente para que você fique em pé e que nessa noite você adore ao Senhor com um entendimento de que você está adorando um único Deus vivo, um único Deus verdadeiro, um único que te conhece, que te encontra nessa noite, um único que sabe das suas necessidades. Amém. Um único Deus que pode te abençoar nesse lugar. Então adora o Senhor com muita alegria, para a honra e a glória de Deus Pai. Aleluia. De glória, és adorado 24 horas, os serafins cantam santo, santo, incansavelmente santo, santo. E eu, um homem tão falho, impuros lábios, o que um Deus tão grande
somente pra tua glória. Aleluia. Usa-nos, ó Pai. Queremos ser usados, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer, não tem, Senhor, para o teu chamado, se me deste, Ele te ungiu para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Oh Deus, que seja pra tua glória, Senhor. Que o nosso movimento, Senhor, seja para a tua glória, Pai. Não para a glória nossa, Senhor, mas para a tua glória, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Geração eleita. Aleluia. Sacerdócio real. Aleluia. Povo exclusivo de Deus. Aleluia. Nação santa somos nós. Aleluia. Geração eleita. Glória a Deus. Sacerdócio real. Povo exclusivo de Deus. A igreja, eis-me aqui, estou disponível, então usa-nos, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir, envia-me. E como dizer, não tem, para o teu chamado, se me deste unção, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Oh Deus Santo, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é esse que vem
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Toma um lugar de honra.
Glória a Deus. Esse próximo louvor, ele fala sobre o Jeová Jirê, o Deus provedor, aquele que provê mesmo nas situações que para a gente são impossíveis. Então, nessa noite, nós temos visto pessoas passando por momentos de enfermidade, causas impossíveis. A gente não pode se esquecer, a gente não pode perder a fé, a gente não pode deixar que o inimigo roube de nós essa fé que foi plantada em nossos corações, de crer que existe um Deus que pode todas as coisas. Mesmo que para o homem o diagnóstico já foi dado, pelo médico, pelo homem, já foi dado um diagnóstico, você precisa continuar crendo que o Senhor, o Deus a quem você serve, é o Deus de todas as coisas, das causas possíveis e principalmente das impossíveis. Então confie no Senhor, peça ao Senhor, ore ao Senhor, entregue ao Senhor e creia que Ele pode mudar o cenário, em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou, você não está só, querido. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Não tema, querido. Temer porque se eu estou, aleluia, guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Creia no Senhor, aleluia. Glória a Deus. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque não tema, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome, aleluia, Jeová Jirê, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Deixa que roubem a tua fé, irmão. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, querido. Glórias a Deus. Que Deus seja louvado, exaltado nessa noite. Que é Ele o único a ser exaltado nesse lugar. Que Deus abençoe o nosso ministério de louvor. Já que você sentou, agora eu vou pedir os visitantes, com muito carinho, que fiquem em pé para a glória do Senhor. Amém? Isso, só os nossos visitantes. Cadê a família? Isso, pode levantar a família. Isso. Alain e Gabriele já não são visitantes não, né, Alain? É isso? Então tá bom. Como é que a igreja... Tem mais alguém aqui? Não, só do lado de lá, né? Nossos amados ali já são nossos também. Como é que a igreja fala, irmãos? Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Agora faz o seguinte, você que está do lado aí, agradece a Deus pela vida dele, aperta a mão dele, diz assim: você é bem-vindo nesse lugar, que o Senhor fale poderosamente ao teu coração nessa noite e que seja verdadeiramente uma noite diferente para você e para a sua casa. Glórias a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Isso. Que maravilha. Uma alegria muito grande tê-los aqui nessa noite. E nossa diaconisa vai estar adorando ao Senhor. Amém? Isso aí. Pode continuar, em nome de Jesus. Povo lindo, né? Glória a Deus. A paz a todos. Esse louvor fala sobre a glória da segunda casa. Tem uma porção de rostinho aqui, que nós vimos nascer aqui no Evangelho, e por algum momento, alguma situação, não estão mais aqui, mas estão aqui nessa noite. A pessoa sabe, não vou falar o nome, não. Quero te dizer, queridos, irmãos amados, mesmo aqueles que permaneceram aqui, tá? Que a glória da segunda casa, tá? Vai ser renovada na tua vida. Gostaria de que vocês cantassem comigo, que é um hino que todo mundo sabe, tá bom? E se falar que é do tempo do baú, depois a gente conversa. E vamos lá, povo lindo. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, me ministra na vida da tua igreja nessa noite, Senhor. Se você pensa que está tudo terminado, aleluia, e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Ele não deu a última palavra ainda. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar, na igreja: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da tua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Posse da tua bênção hoje aqui. Aleluia, glória a Deus. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete, Ele cumpre e não falha. Não duvides do Senhor.
Receba agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da tua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da tua bênção hoje aqui. Aleluia. Tua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Larissa, volta para Jesus, Larissa. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Nós estaremos também adorando ao Senhor com um hino 60 do nosso cantor. 2 Coríntios capítulo 9. Verso 7 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Amém? Esse é o texto nessa noite. É o momento também da nossa igreja. Os nossos visitantes fiquem bem à vontade, mas é um momento em que a igreja do Senhor separa também para ofertar na casa do Pai, entregar o seu dízimo. E com muita alegria vamos ficar em pé, hino 60, para a glória de Deus Pai. Saudai o nome de Cristo nessa noite. É Ele que precisa ser exaltado, Ele que precisa ser glorificado, para a honra e a glória de Deus Pai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória, 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 glória
Pode sentar, querido. Para a glória de Deus, nessa noite eu gostaria de chamar a família. Uhul! Eu não gosto de falar muito não, que acaba afinando, né? Uhul! Mas tá bom, né? Família do Alan Johnny da Silva Souza, olha que nome bonito. Glória a Deus, Gabriele Palmeira Rodrigues e Manuela Palmeira Souza. Amém? Toda a família. Bora? Isso, cadê a família? Todos os familiares, pode vir que a gente vai tirar foto aqui. Para a glória de Deus. Bora? Bora, titia. Titia vai tirar foto. Isso. Glórias a Deus. Vamos para cá para cima, filho. Fica bem à vontade, isso. Que maravilha, né? Das maiores alegrias que tenho como pastor é apresentar crianças ao Senhor, né? Porque isso marca muito a vida de uma família, marca a vida de Manuela, né? Marca a vida de Manuela. É um momento em que nós fazemos como foi feito com o próprio Senhor Jesus, ser apresentado a Deus. E eu não posso, nessa noite, me furtar de deixar uma palavra aos pais, de deixar uma palavra à família. Sabe, pais? Sabe, família? Nós estamos vivendo um tempo presente e talvez as coisas vão piorar se a gente não se atentar, em que nós estamos percebendo uma geração que não tem sido educada, não tem sido tratada, não tem sido amada. Muitos filhos que estão crescendo estão aí vivendo um tempo de mágoa com os pais, de dificuldade no seio da família. E os pais têm o dever de criar a Manuela para que ela seja uma criança feliz. Ela tem a sua fase. Daqui a pouco, Manuela, filho, vai apresentar um flamenguista lá para você, entendeu? E vai apresentar e vai querer namorar. Isso é normal. Não está fazendo biquinho. Ela não é flamenguista? É sim, né? Mas vai chegar esse tempo. Mas uma das grandes dificuldades que temos é que as nossas crianças nesse Brasil estão perdendo as fases. Estão antecipando as fases. As crianças precisam ser crianças. Precisam curtir a sua infância. Graças a Deus, hoje minha filha falou assim, eu tive a melhor infância que eu podia ter. Eu fiquei muito feliz. A sua adolescência também, ela precisa viver a sua adolescência. E a sua juventude, ela vai já estar mais madura para tomar suas decisões. Tá? Mas tudo começa quando nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor. Tudo começa quando nós consagramos a nossa casa ao Senhor. Eu quero ler um texto de Jó. 2 textos que me chamam a atenção, de Jó e de Ana, mas eu vou ler o de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Mas no versículo 4 do capítulo 1, ele diz que seus filhos iam
as casas uns dos outros, e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dia dos seus banquetes, chamava a Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Então, a responsabilidade dos pais conduzir os filhos à presença do Senhor e na presença do Senhor. A responsabilidade dos pais indicar o mesmo caminho que são homens retos, esposa reta, íntegros na presença do Senhor e que continua sendo exemplos para os filhos. Uma das coisas que mais Manuela vai levar não é a herança que você vai poder deixar, mas o exemplo de pai que você foi, exemplo de mãe que você foi. Um dia ela vai querer casar e ela vai falar assim: eu quero que meu esposo seja parecido ou melhor que meu pai. E o sarrafo vai subir. E não vai ser qualquer um que vai chegar perto. Porque ela vai ter os parâmetros do pai dela. Então eu queria deixar esse texto para vocês. Faça como Jó. Consagre a Manuela na presença do Senhor, os próximos também. Já estou profetizando, amém? Que eu também vou apresentar. Não dá para outro não, quero eu apresentar. Consagre, ore, leve seus filhos à presença do Senhor. E os padrinhos, tios aqui, tudo são bisa, né? Tudo são responsáveis por auxiliar vocês nessa caminhada. Tá bom? A Sheila vai cantar. Eu tenho que correr por causa da hora, mas também estou nessa noite muito alegre pela essa princesa. Eu falo para a Sheila, quanta saudade eu tenho, Sheila. Virão, os netos virão. Vem para cá, meu filho. Isso, então tá bom. Virão os netos. Ela corta logo meu barato. Amém. Glória a Deus. Eu queria o tempo parar, de novo lhe fazer ninar, crescer e mudar, não dá pra evitar, é o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos, gibis, violão, espalhados em todo lugar. Um dia poeira eu irei tirar, no silêncio de não a encontrar. Vou guardá-la em meu coração, as lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Aleluia. Aleluia. Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai pra longe levar,
pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão, coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-la em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudades sentir, estarás sempre em meu coração. Amém. Pois quando partir e saudades sentir, estarás sempre em meu coração. Aleluia. Vamos nessa noite orar, apresentando Manuela. Vem cá. Deixa o pastor ver como é que você segura. Isso. Não quer ficar. Não quer. Isso. Vamos ficar em pé. Isso. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida de Manuela. Vou falar bem baixinho, que talvez a voz assuste, né? Mas vamos lá. Pai Santo, Pai querido, nessa noite nós rendemos honra, louvores e glórias ao Senhor por esse momento muito especial. É um momento em que nós apresentamos esta criança em Tuas mãos. Aqui está, Senhor, a Manuela, o presente que o Senhor deu a esta família, ao Alain, a Gabriele. Ó Deus, o presente que o Senhor trouxe, ó Deus, a este mundo, e a esse presente precioso, herança do Senhor, são os filhos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, são os filhos do ventre. Ó Deus querido, nessa noite nós somos gratos porque ela está aqui com saúde, e agora, Pai, nós queremos apresentá-la, apresentar ao Senhor, entregar a sua vida por completo. Ó Deus, desde a sua infância, ó Deus, até o dia que o Senhor a chamar, desde a sua infância até a sua juventude, até a sua adolescência, todos os momentos da vida de Manuela, Senhor, sejam contados, guardados pelo Senhor. Todas as promessas, os sonhos do Senhor venham a existir, ó Deus, na vida de Manuela, que o Senhor separe para ela tudo o que o Senhor tem. Pai querido, eu já quero entregar a vida, o corpo físico, quero entregar, ó Deus, a mente, ó Deus, eu quero entregar o coração, eu quero entregar o espiritual, Senhor, pedindo que o Senhor venha poderosamente abençoar essas áreas da vida da tua filha. Eu quero já entregar, ó Deus, o esposo que o Senhor preparou, que o Senhor vai trazer, ó Deus, na vida de Manuela, e que nada nem ninguém venha atrapalhar os seus planos. Aqui está, Senhor, essa princesa, ó Deus, que é do Senhor, essa princesa que o Senhor permite, ó Deus, nessa noite, consagrarmos a Ti. Abençoa, ó Pai, cuida dela, dê sabedoria também ao Alain, dê sabedoria também a Gabriele, ó Deus, que, ó Deus, nesse decorrer, nesse mundo tão corrido, ó Deus, nesse mundo tão complicado, Senhor, que o Senhor dê sabedoria aos pais, que o Senhor dê sabedoria aos avós, aos tios, Senhor,
e que eles também venham auxiliá-los, ó Pai, na criação da tua filha, e que todos os sonhos, todas as realizações do Senhor sejam, ó Deus, alcançadas pela tua filha. Aqui está, Pai, nós consagramos a tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, oramos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eita, mas ficou quietinha, mais forte para a glória do Senhor. Isso, que ela ficou quietinha. Ei. Então eu gosto do... Vamos tirar foto aqui, cadê? Cadê a Eduardo? Tirou foto já? Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Opa! Calma aí, gente. Pode sentar. Vamos passar a palavra para a líder da MCM, que por sua vez é a vovó. Boa noite, igreja, graça e paz. Alain, Gabi, eu venho entregar aqui certificado de apresentação da primeira igreja batista no Guarani, da minha neta, Manu, não acredito. Ela gostou do pastor, né? O pastor gostou, né? Para a glória de Deus. Isso, a bênção vai chegar lá em casa. Amém. Queridos, sou muito grato a Deus por esse momento, é maravilhoso. Mas eu gostaria nessa noite também de ministrar uma palavra da parte de Deus para a tua vida nessa noite. Gostaria que você abrisse o texto bíblico de João capítulo 5, verso de 1 a 14. E se você achar, você puder ficar em pé. Eu, nessa noite, pretendo ser breve, mas eu gostaria de falar nessa noite que o médico divino manifeste o seu poder na nossa vida. Todos acharam? Digo amém. Não achou? Peça ajuda. Isso. João capítulo 5, verso de 1 a 14, diz assim:
Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Você pode repetir o versículo 7 em um nome santo do Senhor Jesus? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado pela tua rica palavra lida nessa noite. Muito obrigado por tudo que nós já vivemos aqui, Senhor, como igreja, Deus, no culto. Mas agora, Deus, diante da tua palavra lida, aplica-a, ó Deus, ao nosso coração, usa a nossa vida e que poderosamente seja o Senhor exaltado, pregado nesta noite, para a honra e a glória de Deus Pai. Nós oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, querido. O médico divino manifesta o seu poder nesse texto. E esse é um texto que nós conhecemos bastante. Mas estamos diante de um texto que conta um dos milagres mais impactantes que o Senhor Jesus realiza. É de bom tom relatar que a partir daqui, Jesus começa a ser perseguido por causa do milagre. Mas eu queria também nessa noite pensar com você que este homem está no lugar. Esse lugar é um lugar que a Bíblia vai chamar de um tanque chamado Betesda. Um tanque que o nome em hebraico é Betesda. E que talvez você pense comigo e você pense assim, porque o contexto do texto que lemos diz que nesse tanque, nesse lugar, jazia, morria uma multidão de enfermos, de cegos, coxos e paralíticos. Muitas pessoas naquele lugar morriam naquele lugar. Só que quando nós falamos do termo hebraico que fala Betesda, aqui é um significado de casa da misericórdia. Um lugar aonde tinha também misericórdia.
E havia uma crença naquele lugar. Quando o anjo, tanto é que ela está entre colchetes, se era uma crença que acontecia naquele lugar, não sabemos e, na verdade, entendemos que não era assim que acontecia. Mas o entendimento era que quando o anjo descia, o anjo vinha e agitasse a água daquele lugar, aquele que primeiro entrasse nesse tanque, ele era curado. Mas a Bíblia vai dizer que esse lugar era um lugar, casa da misericórdia. E por que casa da misericórdia? Porque ali ainda tinha essa opção, essa oportunidade da cura, essa oportunidade da misericórdia de Deus. E aí, quando eu olho para esse texto e penso, tem coisas que Deus me chama a atenção como uma coisa mais extensa. Por exemplo, eu posso olhar esse lugar aqui, chamado Betesda, Casa de Misericórdia, como a casa do Senhor. A igreja é uma casa de misericórdia de Deus. É aqui, por exemplo, que Deus pode exercer a sua misericórdia na sua vida. Mas também eu posso pensar com você que é o mundo, aonde Deus tem tido misericórdia de nós, aonde Deus tem tido misericórdia do mundo, que a Bíblia diz que morre também no maligno, mas aonde Deus pode manifestar também a sua misericórdia. E quando a Bíblia diz que Jesus vai a este lugar, eu posso pensar que Jesus vai a um lugar aonde tem pessoas que estão necessitadas. E talvez sejam necessitadas de cura física. Talvez estejam necessitadas de serem curadas do corpo. Pessoas nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo em que as farmácias estão cheias, em que os hospitais estão cheios, em que os médicos estão procurando alguma fórmula, algum remédio para que a sua doença seja amenizada ou então você seja curado. Posso levantar aqui uma votação e fazer uma pergunta: quantos aqui pelo menos tomou um remédio essa semana? Eu acho que muitos vão levantar a mão. Alguns vão falar assim: pastor, não só tomo um, tomo 5, tomo 4 remédios por dia. E aí você pode pensar comigo como Deus ele vai ao encontro de alguém que está enfermo, no seu corpo físico. Mas ele vai lá para exercer a misericórdia. Ele vai lá para trazer a cura a este homem. E o que eu quero pensar com você nessa noite, de uma forma bem simples, mas bem didática, é uma coisa que me chamou muita atenção. Primeiro, que esse homem estava ali há 38 anos, ou melhor, ele tinha essa enfermidade há 38 anos. Eu não sei quanto tempo este homem estava no tanque de Betesda. Eu não sei quanto tempo ele se encontrava lá. E eu penso que a Bíblia vai dizer que ele estava enfermo há 38 anos. Mas vamos pensar comigo, por exemplo, que ele foi à casa da misericórdia com uma certa idade. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que essa enfermidade dele é fruto de um erro, de um pecado dele, que o próprio Jesus diz no final desse texto falando: não cometa pecado para que não aconteça coisa pior com você. Então, posso dizer, por exemplo, que algo aconteceu, por exemplo, na sua juventude. Quando esse jovem tinha 18 anos, um exemplo. E alguma coisa que ele realizou, e essa enfermidade veio chegar à sua vida. A Bíblia não me diz quanto tempo ele estava ali. Mas uma coisa é, ele estava no lugar certo. Ele estava onde tinha uma misericórdia, aonde poderia receber a misericórdia de Deus,
a grande pergunta que nós fazemos nessa noite: aonde está você? Porque talvez você vai falar assim para mim, assim, pastor, o senhor falou de remédios, o senhor falou de enfermidade, eu não estou enfermo, eu não tenho enfermidade, mas talvez a sua enfermidade nessa noite não seja enfermidade física, mas seja da alma. Talvez a sua enfermidade não seja física, mas seja do coração. Talvez a sua enfermidade não seja física, mas seja uma enfermidade que passa anos e anos e ela nunca sai da tua vida. Mas aí a grande pergunta: aonde que você está? Porque esse lugar é o lugar da misericórdia de Deus. Esse lugar é onde Deus pode manifestar a sua misericórdia. E Ele pode te encontrar nessa noite e manifestar a misericórdia de Deus na tua vida nessa noite e trazer cura e libertação para você. Quando nós falamos disso, a Bíblia vai dizer que não foi Ele quem viu Jesus. Foi Jesus quem o viu. E quando você fala disso, é muito peculiar pensar que todo encontro de Jesus, eu gosto sempre de pensar nisso, toda vez que Jesus encontra com alguém, o encontro sempre transforma pessoas. Só se você não quiser, só se você não desejar ser transformado. Mas a Bíblia diz que não foi ele quem viu Jesus, foi Jesus quem o viu. E no mundo, numa multidão de enfermos, de pessoas morrendo, de pessoas sofrendo, a Bíblia vai dizer que Jesus vendo-o. Versículo 6 vai dizer: Jesus vendo-o deitado, e Jesus sabia que ele estava assim havia muito tempo. Um grande engano a gente achar que Jesus não nos conhece. Ele nos conhece, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente, ele conhece o nosso futuro. Ele conhece a gente por trás, pela frente, ele conhece o que está na nossa mente, e ele conhece o que vivemos no passado, ele conhece o que está nos aprisionando, ele conhece o que está nos trazendo tristeza, ele conhece quais enfermidades que nós lutamos, ele conhece porque a Bíblia diz que ele é aquele que tem todo conhecimento. A palavra do Senhor diz que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que Jesus vê este homem e diz a palavra do Senhor que, sabendo que estava assim, havia muito tempo. Quanto tempo tem que você está com a mesma coisa que você não consegue retirar daí da tua vida? Quanto tempo tem que tem coisas presas na tua vida que você pode falar assim nessa noite? Pastor, tem coisas que eu estou carregando há muito tempo. Tem coisas que a gente carrega, parece que é o nosso... que anda conosco, mas a gente sabe que a nossa perna está presa, é um peso na nossa vida. A gente sabe que muitas vezes ficam coisas que caminham conosco e a gente sabe que aquilo dali não deveria estar ali. Quantas coisas tem que nós muitas vezes vendo essas coisas acontecendo na nossa vida e a gente não consegue se libertar, se livrar. A palavra do Senhor diz que Jesus sabia que eles estavam assim há muito tempo. Talvez eu não sei o que está te prendendo tanto. Talvez eu não sei o que está travando tanto a tua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: de Deus você não esconde, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que está travando a tua vida, a tua casa, e nessa noite é o dia, é a noite disso as coisas caírem. É nessa noite que o Senhor tem que retirar da nossa vida, porque talvez tenha coisas do passado que a gente está carregando. E se tem uma coisa que trava a nossa vida é o passado. Um passado mal resolvido, um passado sem reestruturação, um passado sem perdão, um passado de mágoa, um passado de tristeza, um passado, sabem, que nós não liberamos não liberamos o perdão para o esposo, não liberamos o perdão para o pai, não liberamos o perdão para
para os filhos, não liberamos o perdão para alguém, talvez tenha coisas que estejam assim travando a gente. Que a palavra do Senhor diz que Jesus conhecia qual era a necessidade dele, sabendo que ele estava assim há muito tempo. Será que Jesus, olhando para nós nessa noite, ele está falando assim: tem coisa aí, pastor? Tem coisa aí que você não conseguiu largar ainda? Tem coisa aí que Deus está olhando e está falando assim, cara, tem coisa que você está arrastando há muito tempo. E talvez isso seja um impedimento. Talvez seja um impedimento de uma cura, talvez seja um impedimento de uma mudança, de uma transformação, talvez seja um impedimento para você fluir na presença do Senhor, no Espírito Santo do Senhor, talvez seja um impedimento para você se entregar a Deus nessa noite, talvez seja um impedimento. Jesus está falando assim: eu sei o que é que está te prendendo desde o passado. Tem coisas que a palavra do Senhor diz que Jesus, sabendo que ele estava assim havia muito tempo. Quanto tempo tem? Quantas coisas tem que estão assim nos aprisionando? O que estava aprisionando esse homem, a palavra do Senhor me mostra que era a sua condição física. A palavra do Senhor diz que ele ficou paralítico. E ele ficou paralítico, diz a palavra do Senhor, que por alguma ação dele, não sei quando, mas a palavra do Senhor diz isso, que Jesus fala para ele assim: olhe, você foi curado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Tem certas consequências da nossa vida, do nosso pecado, que traz consequências para nós. Nem sempre aquilo que nós passamos na vida é consequência de pecados, é consequências de erros nossos. Por exemplo, quando nós somos acometidos de uma tragédia, talvez a gente nunca plantou para que essa tragédia fosse acontecer na nossa vida, mas aconteceu, infelizmente. Mas tem coisas que somos nós que tomamos decisão. Tem coisas que nós andamos na contramão de Deus. E aí você pode falar assim: mas onde estava Deus, que ao invés de não permitir essas coisas, acabou permitindo e essas coisas aconteceram na minha vida? Deus, ele dá o livre arbítrio para a gente decidir o que a gente quer fazer da vida. A gente toma decisão, a gente vai, fecha negócio com aquele que Deus falou para não fechar. A gente conversa com pessoas, muitas vezes, que Deus falou para a gente não conversar. A gente, às vezes, assume uma coisa que Deus falou para a gente não fazer. E aí, de repente, vem a consequência. Consequência faz parte da nossa vida, daquilo que plantamos. O que plantamos, vamos colher, e às vezes a gente não planta bem, às vezes a gente toma uma decisão errada e as consequências vêm. A palavra do Senhor diz que o que impede esse homem de ser curado era aquilo que ele fez no passado. Na sua decisão, alguma coisa aconteceu, ele ficou paralítico. Às vezes eu fico pensando assim: o que pode ter acontecido com esse homem? O que pode estar impedindo esse homem de ser curado? O que pode estar impedindo esse homem de... O que impediu ele de ele andar? Agora a Bíblia diz que ele precisa de alguém. Mas aí presta atenção numa coisa que eu quero falar. Presta atenção numa coisa muito clara. Independe do teu passado. Jesus pode mudar a história da tua vida. Independe do que você fez. Pastor, eu não mereço nem estar vivo. Eu também não. Pastor, eu fiz algo absurdo lá atrás e hoje eu não consigo me libertar disso. Não tem pecado que Jesus não possa perdoar. O pior dos homens desse mundo, Jesus pode perdoar. O pior dos homens desse mundo, Jesus pode transformar. A pior pessoa, a pessoa que fez as piores atrocidades, se voltar para Deus, pode ser liberto. Se voltar para Deus, pode encontrar o perdão do seu pecado. Se voltar para Deus, pode ser transformado.
Havia um homem na Bíblia, por exemplo, que a Bíblia vai dizer que era perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo. Quando a palavra do Senhor diz que ele estava com cartas na mão para perseguir os cristãos na estrada de Damasco, a palavra do Senhor diz que Deus apareceu para ele. E Deus falou assim: olha, Paulo, por que me persegue? Olha, Paulo, tudo que você fez até hoje é sinal de que você fez errado. A partir de agora, você é para mim um vaso escolhido. A partir de agora, você é para mim aquele que vai levar minha palavra às nações. E a palavra do Senhor diz que Jesus muda a história de Paulo, perdoa os seus pecados e faz dele um homem na presença do Senhor. Abaixo de Jesus, diz a palavra do Senhor, abaixo de Jesus, o apóstolo Paulo é a pessoa mais importante do Novo Testamento. Deus transformou aquele homem, aquele pior homem que a Bíblia mostra para mim, e fez dele uma potência nas suas mãos. A palavra do Senhor diz que esse Jesus vê, mesmo quando nós não vemos, ele vê e sabe quem somos, e ele pode nos libertar, nos limpar nessa noite, para a glória de Deus Pai. A palavra do Senhor diz que Jesus chega e faz uma pergunta para ele. E essa pergunta é muito clara. E uma pergunta que nós precisamos responder. Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado? Olha que coisa interessante. A Bíblia não diz que esse homem teve fé. A Bíblia não diz que esse homem pediu a Jesus. Jesus chegou para ele e disse assim: você quer ser curado? A decisão de ser curado estava praticamente na mão dele, porque ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso e Jesus tem falado para nós assim: você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer mudar a história da tua vida? Você quer romper com o teu passado? Você quer viver uma vida, uma novidade de vida? Jesus tem falado para nós, feito perguntas para cada um de nós, dizendo assim: você quer ser curado? E a grande questão é que muitos decidem não ser curados. Porque ser curado quer dizer que vai trabalhar na ferida. A cura é onde nós só trabalhamos na ferida. E como é que é isso? Você tem que fazer a asepsia dela. Você tem que limpar. Você tem que colocar remédios. Talvez a asepsia é tirar o que não presta mais. Tirar o que não presta aqui. Tirar o que nos leva para longe de Deus. Talvez a asepsia seja tirar a nossa insensibilidade de ouvir a voz de Deus. Talvez a nossa asepsia que nós precisamos para sermos curados é deixar Deus tratar, é abrir a ferida, tirar o que está lá dentro. Talvez o remédio da cura esteja no perdão. Talvez nós não perdoamos. E a gente fala assim: ah, pastor, perdoei. Mas passa ano, entra anos, e a gente continua falando das mesmas coisas. Ontem nós estávamos no jantar e o pastor falou assim: muitos casais estão sem se perdoar. É hora de liberar o perdão para o teu esposo. É hora de liberar o perdão para o teu filho. É hora de liberar o perdão para a tua casa. Porque se você quer ser curado, você tem que deixar ele tratar aonde está. E tem uma coisa muito clara. Lembra que eu falei que a gente anda com isso junto de nós? Parece uma mala, parece aquele cara que carrega para onde vai aquela malinha sabe? Jesus está querendo entrar onde está a nossa dor, onde estão as nossas dificuldades. E tem uma coisa que é muito, muito importante falar. Ele não deixa de tratar você.
ele não deixa de fazer essa pergunta para você. Você quer ser curado? Você quer se livrar disso? Você quer mudar? Você quer mudar de vida? Você quer mudar o status da tua vida? Você quer mudar de parâmetros? Você quer mudar de rota? Porque talvez você esteja dando passos longe de Deus e Deus está falando assim para você, assim, para. Volta agora, volta para mim, se entregue a mim, vai viver uma vida agora para mim, para a glória de Deus. E talvez Jesus está falando assim, agora é hora de mudar. Mas quem tem que responder isso somos nós. Ou nós vamos ficar 38 anos, 70 anos, 80 anos, vivendo da mesma forma. A palavra do Senhor diz que aquele homem, Jesus fala para ele assim, você quer ser curado? O enfermo respondeu assim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. A grande questão é, a condição desse homem revela que ele não tinha pessoas. A condição desse homem revela que a sua família o abandonou. A condição desse homem revela que a sociedade o abandonou. A condição desse homem revela que ele está totalmente sem esperança. Quando Jesus faz essa pergunta para ele, ele responde, mas eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. A grande questão é que Jesus não precisa de um tanque. Jesus não precisa da água. Jesus não precisa te colocar em lugar algum. Ele estando presente é suficientemente preparado, dono de todo o poder, e ele pode curar. E aí a palavra do Senhor me ensina que ele está no nosso meio. Nós não precisamos sair daqui em um tanque. Nós não precisamos, na verdade, nós já estamos na casa da misericórdia, porque ele está presente. E aí ele pode nos trazer a cura. E aí ele pode, nessa noite, mudar os nossos parâmetros, mudar a nossa vida. E aí, nessa noite, ele pode, ele mesmo dizer para nós assim, olha, pastor, irmão, irmã que está aqui, nessa noite, pega o seu leito e ande. Nessa noite, saia desse lugar. Nessa noite, saia daqui curado pelo poder que há no nome de Jesus. Nessa noite, saia daqui curado fisicamente, curado emocionalmente, curado espiritualmente. Nessa noite, saia daqui pelo poder que há no nome de Jesus, transformados pelo poder da sua palavra. Nós podemos falar nessa noite que Jesus está nesse lugar e Ele pode liberar uma palavra de cura para nós. Ele pode liberar uma palavra de cura espiritual, emocional e física. A palavra do Senhor diz que Ele tem poder de todo sobre todas as coisas. Diz Jesus em Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim, todo poder, o melhor de 18, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Toda a terra está cheia da sua glória, Ele tem todo o poder nas mãos. Aí só depende de nós. Porque nós não precisamos mais ir ao tanque. Ele está aqui. E a grande pergunta nessa noite é, você vai continuar do mesmo jeito? Você vai continuar vivendo assim? Será que não seria melhor você tomar uma decisão de viver uma vida para Deus? Será que não seria melhor você tomar uma decisão de entregar a sua vida a Deus e experimentar um novo caminho? Porque, convenhamos, quando estamos sem Jesus, aquele homem, quando estava sem Jesus na sua vida, ele estava num lugar onde só havia morte. Mas quando Jesus chegou, trouxe para ele vida. Será que não é essa noite a decisão que você pode tomar de ser curado nas áreas da tua vida? Talvez você chegou aqui nessa noite não imaginando qual a mensagem que Deus iria trazer para você, mas talvez Deus esteja falando com você.
É hora de liberar o perdão, é hora de pedir perdão, é hora de ser curado emocionalmente. Deus te criou para você viver uma vida feliz. Deus te criou para você ser feliz, não para você ficar preso nas amarras, não para você ficar preso numa vida infeliz, não. Deus criou você no seu casamento para você ser feliz no seu casamento. E se tem um lugar que Ele quer abençoar, trazer a cura, é na sua casa. Deus não criou você para você não falar com teu filho. Deus criou para você perdoar teu filho. Deus criou você para fazer a diferença na tua casa. Será que nessa noite Jesus está procurando alguém nessa noite que pode curar você, a mim, nessa noite de forma emocional? Meu emocional ser um emocional sadio, meu psique ser um psique sadio, porque Ele tem poder de me curar de todas as áreas da minha vida. Será que nessa noite Ele está falando assim, meu filho, por que você ainda continua andando longe de mim? Se eu quero fazer parte da tua vida e mudar a tua história. Será que Jesus nessa noite está nos procurando e querendo encontrar em nós pessoas que querem ser curadas da alma, do espírito, pessoas que estão andando longe de Deus e que estão dando passos largos longe de Deus? Jesus também nessa noite quer curar você, quer trazer você de volta. A Bíblia diz que depois que esse homem foi curado, esse homem foi para a sinagoga, entregou a sua vida a Jesus. E a Bíblia diz que ele foi adorar o Senhor. Parece-me que depois de muito tempo ele sentiu falta daquele momento. E ele foi lá, já que Jesus agora me curou, entrou na minha vida, é hora também de eu agora estar vivendo uma vida para Ele. E a Bíblia diz que Jesus encontra ele lá na sinagoga. A minha pergunta nessa noite é, será que Jesus pode nessa noite curar você, trazer você de volta? Talvez você esteja aí, você esteja falando, pastor, para mim acabou. Tem 38 anos que eu vivo do mesmo jeito. Tem 38 anos que eu vivo essa vida, pastor. Para Jesus não tem fim. Enquanto Ele não disser a última palavra, tem esperança. Enquanto Ele não disser a última palavra, tem esperança. Pode ter 38 anos, pode ter 12 anos, como foi aquela mulher do fluxo de sangue, pode ser quanto tempo você quiser. Deus, Ele tem poder, Jesus, Ele tem poder para mudar a tua história, mudar a história da tua família e fazer diferente. A grande pergunta é, Jesus está aqui e você quer? O Deus Todo-Poderoso está aqui. Nós não precisamos mais ir a um tanque. Nós não precisamos ir a um tanque. Agora nós estamos aqui na presença do Deus vivo. E você pode, nessa noite, dizer assim, Senhor, eu quero. E só você e Deus sabe aonde precisa ser curado. Só você e Deus sabe aonde você precisa entregar essa área da tua vida. Vamos ficar em pé. Essa palavra nessa noite é uma palavra de cura. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que nessa noite você entregasse a sua vida a Jesus. Dissesse para Ele assim, Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, eu preciso mudar de vida. Talvez tenham pessoas aqui nessa noite que já entendeu isso, mas talvez ainda não tenha forças para dar esse passo em direção a Jesus. Eu queria orar com você, dizer para você assim, ainda dá tempo. É hora de você voltar. É hora de você entregar a sua vida a Jesus. Vamos orar? Toda a igreja orando. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque sempre tem jeito para nós.
a despeito, Deus, de quanto tempo nós estamos longe do Senhor, de quanto tempo precisamos, ó Deus, vivemos, ó Deus, com uma enfermidade física, emocional, espiritual. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para curar, para transformar a nossa vida. E por isso, nessa noite, nós clamamos ao Senhor aqui, Pai. Ó Deus, que vidas nessa noite sejam curadas pelo poder que há no teu nome. Que vidas nessa noite sejam libertadas, ó Deus, das amarras do passado. Que vidas nessa noite sejam curadas na área do perdão, na área familiar, na área emocional, na área física, Senhor. Que vidas nessa noite sejam transformadas, como foi esse irmão, ó Deus, que o Senhor encontrou naquele tanque. Senhor, que nessa noite a nossa resposta seja sim. Eu quero ser curado, eu quero ser tratado, porque, Deus, nós não queremos, Pai, viver uma vida infeliz. Nós não queremos viver com coisas, ó Deus, do nosso passado. Deus, então, nessa noite, libera, Deus, uma palavra de perdão nessa noite. Perdão no seio da família, ó Deus, perdão entre pai e filho, perdão entre esposos, ó Deus, perdão, ó Deus, na igreja, Senhor. Porque, Deus, a tua palavra diz que nós precisamos perdoar. Assim como o nosso Pai nos perdoa as nossas ofensas, perdoamos a quem tem nos ofendido, Pai. Então, nessa noite, Deus, que haja cura, que haja libertação. Assim como foi na vida deste homem, Senhor, que o Senhor venha curar a tua igreja. Cura esse povo, Pai. Ó Deus, cura cada um de nós. E se há alguém aqui, Senhor, que entendeu, Pai, que precisa dar um passo, Deus, diante do Senhor, dizendo, eu quero viver uma vida para o Senhor. Fortaleça, Pai. Deus, adia ela, Deus, nessa noite, Senhor, de fazer esta entrega, de retornar à tua presença, Senhor, porque certamente, Senhor, esse é o desejo do teu coração e é o desejo do nosso coração também. Eu quero agradecer, Senhor, por cada pessoa que esteve aqui nessa noite, que o teu nome seja glorificado e que essa vida se entregue ao Senhor para a honra e a glória de Deus Pai. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, Senhor, e seja exaltado para a honra e a glória de Deus. Nós oramos, Pai, não porque merecemos, mas em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Que Deus traga a cura, que você receba a cura do Senhor nessa noite, para a glória de Deus Pai. Vamos à bênção, mas antes da bênção eu quero apelar. Alguém nessa noite, alguém que queira renovar os seus votos com o Senhor, alguém nessa noite que queira liberar o perdão e que está entendendo que Deus está trabalhando na sua vida, no seu íntimo, alguém nessa noite que queira falar com alguém, falar com a tua família, chega em casa nessa noite, em nome de Jesus, transforma a vida da tua casa, libera perdão, transforma a vida dos teus filhos, libera perdão. Em nome de Jesus, nessa noite, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Alguém nessa noite que queira renovar os votos com o Senhor, que Deus continue ministrando na tua vida, que para a glória de Deus Pai, essa palavra fale com você, que você não durma sem antes entregar ao Senhor o que te aflige. Olha, Ele traz a cura para você, Ele é a cura. Ele traz a libertação para você. Ele te chamou para você viver uma vida feliz, uma vida na presença dEle, amém? Pai, muito obrigado. Tome tuas mãos, toma as nossas vidas, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, Senhor, e nos dê uma semana abençoada para a glória de Deus Pai. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 5 minutos. Dessa vez eu não pedi 2, eu pedi 5 minutos. Quero chamar aqui o Ministério de Família aqui à frente, rápido.